Olá, pessoal. Bom dia de novo. Tudo tranquilo? Muito tempo, né? Muito tempo que a gente não se encontra. Bom dia. Então, pessoal, vamos ver. Tá entrando uma galera aí de novo. Vamos esperar só mais um tempinho. E a gente volta a falar da nossa aula de hoje. E aí, pessoal, olha só. Para já ir começando, tá? Até a nossa prova que a gente teve, a gente trabalhou até o módulo 22. E o nosso módulo 22, ele fala... foi 22? Foi 22. E o nosso módulo 22, ele trabalha com a questão da república. Então, vem o 20, né? O 20 fala sobre autoritarismo, que aí termina aquela ideia de sistemas políticos que a gente tinha colocado. No 21, ele começa a falar sobre as formas de governo. Então, repara, tá? No módulo 18, 19 e 20, a nossa apostila ela trabalha com os sistemas políticos. E aí vem o sistema político democrático e o sistema político autoritário. O módulo 20, não, 21, ele começa falando sobre as formas de governo. E aí a gente falou da forma de governo, né? Monárquica e a republicana, beleza? Então a gente falou das duas formas de governo. Sendo que nessas formas de governo que a gente trabalhou, também existe o que a gente chama da dinâmica de organização e funcionamento dessas formas, ou seja, dentro da monarquia e dentro da república, existem duas dinâmicas de organização e funcionamento. E aí é isso que a gente vai ver hoje. Ou seja, a gente vai ver um pouquinho sobre parlamentarismo e presidencialismo. Depois que a gente for ver, né, depois de a gente terminar parlamentarismo e presidencialismo, a gente vai ver a terceira e última forma de governo, que é a anarquia, que é o anarquismo, beleza? Então, assim, hoje a gente vai terminar aquela sequência de formas de governo, tá? A gente termina essa sequência por hoje. Beleza? Temos conta aqui, temos 20, 21, tá? Acho que dá para a gente começar. Então, vamos lá, pessoal. Hoje, como vocês estão vendo aí, né, retomando, a gente vai falar dos nossos módulos 23 e 24. No 23, a gente vai trabalhar com as dinâmicas de organização e funcionamento de um regime republicano e do regime monárquico. E no 23, a gente vai trabalhar, 24, perdão, a gente vai trabalhar com a nossa última forma de governo existente. Beleza? Então, vamos prosseguir. Seguinte, o que é o parlamentarismo e o presidencialismo? Só para repetir, eu coloquei. Dentro das formas de governo, existem os sistemas de governo, que representam dinâmicas de organização e funcionamento das formas. Então, parlamentarismo e presidencialismo são sistemas de governo. Vamos tentar fazer aqui, então, uma diferenciação sobre os dois sistemas de governo. Vamos lá. Primeiro que a gente vai ver aqui é o presidencialismo, tá? O presidencialismo, como eu já coloquei, ele é uma característica do regime republicano. Então, pessoal, uma coisa que a gente tem que entender, não existe, tá? Não existe uma monarquia presidencialista, igual eu coloquei em uma das opções na nossa prova, na nossa avaliação lá. Eu lembro que uma das opções perguntava sobre a forma de governo existente na Inglaterra desde as revoluções inglesas do século XVII. E aí uma das opções tinha uma monarquia presidencialista
onde se elege um presidente que vai governar no lugar do rei ou da rainha, que se torna uma figura decorativa. Eu lembro que eu coloquei isso, né? E assim, isso não existe, tá? Porque o sistema de governo presidencialista é exclusivo do regime republicano. Então, em um regime republicano, a gente pode observar a existência de regimes republicanos presidencialistas ou regimes republicanos parlamentaristas. Já na monarquia, a gente pode observar monarquias onde o rei reina e governa, e aí necessariamente não é uma monarquia absolutista, e também pode observar, tá, as monarquias parlamentaristas, onde o parlamento é quem vai governar. Tá? Então, a gente vai observar justamente essas questões. E aí, vamos lá. As características do presidencialismo. Então, tem como característica, né, ser do regime republicano. Tá? Nesta questão, existe a ideia de que o chefe de Estado é o mesmo que chefe de governo. Galera, essa ideia de chefe de Estado e chefe de governo está firme na cabeça de vocês? Vocês conseguem diferenciar o que é um ou outro ou não? Porque senão eu repito aqui tranquilamente até entrar na cabeça de vocês. Sinaliza aí para mim no chat, por favor. Lógico que posso. Vamos lá. Chefe de governo, tá? O chefe de governo é aquele cara que está comandando o governo, que é algo transitório. Então, por exemplo, tá? Vou fazer durante o meu governo, eu vou fazer algumas obras, ou eu tenho um projeto de governo, ou seja, ao longo dos 4 anos em que eu vou governar, eu quero fazer com que o Brasil atue desta maneira. Então, o presidente ele é chefe de governo, é quem vai tomar as medidas internas, tá? É quem vai, por exemplo, fazer um programa de criação de obras, é o cara que vai fazer um programa de alimentação da população, essas coisas como um todo, tá? Então, assim, durante o meu governo, não, o presidente não pode fazer o que quiser, tá? Porque no Brasil existe a Constituição, tá? A Constituição é o conjunto de leis que rege o país, mas que limita também os poderes de ação dos governantes. Então, ele só pode fazer o que há de acordo com as leis. Tá? Ele, ele está abaixo das leis, assim como qualquer um dos indivíduos. Ele, mais do que nunca, tem que respeitar as leis. Tá? Ele, mais do que nunca, tem que respeitar as leis, porque ele é o maior símbolo de poder no país. E ele, além disso, tem as suas ações fiscalizadas pelo parlamento. Tá? Então, os deputados, os parlamentares, têm como missão propor leis, tá? E, além de propor leis, eles têm como missão fiscalizar o poder executivo, beleza? Então, o presidente ele não pode fazer o que quiser. O que é o impeachment? Tá? O impeachment é o processo de impedimento de um governante, seja um prefeito, seja um governador, seja um presidente. O impeachment no Brasil, tá, no regime presidencialista, ele só pode ocorrer quando o presidente comete algum crime. Tá? Esse crime não é necessariamente matar, não é roubar, mas existem crimes de responsabilidade, tá? Coisa que ele faz que não está na lei, mas que não significa também que ele roubou, algo do tipo, tá? Mas algo que ele não poderia fazer baseado na lei, tá? E aí ele pode sofrer um processo de impeachment por conta disso. Mas aí, para ele sofrer impeachment, ele tem que ter cometido algum crime mesmo.
E aí, entenda-se, gente, que crime não é matar e roubar necessariamente, tá? Um presidente, ele pode sofrer, tá? Lembrando, um presidente ele também só pode ser preso, pessoal, se ele tiver cometido um crime enquanto ele estava comandando o país. Pelo menos no Brasil é assim. Então, por exemplo, o presidente fulaninho de tal, ele está sendo acusado de ter mandado matar alguém. E aí vão fazer a investigação. Se for comprovado que ele de fato foi o mandante do crime, ou que até mesmo ele matou, tá? Ele só vai poder ser julgado e preso se ele tenha cometido esse crime durante o seu governo, tá? Durante o seu governo. Então, assim, se ele cometeu um crime antes do governo dele, ele só vai poder ser julgado e punido, tá? Só vai poder ser julgado e punido por conta depois de acabar o seu mandato, tá? Só depois. Dilma e Collor sofreu por quê? O impeachment do Collor, ele foi acusado de desvio de dinheiro, tá? Junto com o seu tesoureiro da sua campanha, o PC Farias. Então, assim, havia acusações de que ele participava de um esquema de desvio de dinheiro, inclusive enquanto estava governando. E aí foi aberto um processo de impeachment contra ele, sendo que ele renunciou ao cargo antes dele sofrer o processo de impeachment, né? Então, assim, foi antes de sofrer o processo de impeachment. Foi o esquema PC Farias. Aí depois gerou uma história absurda e assim, com contornos de teoria da conspiração, porque depois o PC Farias apareceu morto, enfim, é uma história bem confusa. Já a Dilma, ela sofreu um processo de impeachment por conta do que se chama de pedaladas fiscais, né? As pedaladas fiscais é um atraso no pagamento, né, a bancos públicos, né? Então, assim, ela fez isso e aí ela foi acusada de pedalada fiscal e sofreu impeachment por conta daquilo ali. Num regime presidencialista, tá? E aí, por exemplo, isso dos desvios dela, né, do desvio não, perdão, do atraso no pagamento, que a gente chama de pedalada fiscal, alguns consideraram aquilo ali como um crime de responsabilidade. Então, assim, quando há atrasos em pagamentos ou não se paga, essas questões como um todo, pode envolver, incorrer em crimes de responsabilidade fiscal. Então, por exemplo, hoje no Brasil tem a lei, né, o teto de gastos públicos, ou seja, os governos não podem gastar mais do que um valor estipulado. Se o governo ultrapassar isso e as contas forem reprovadas, né, o parlamento reprovar as contas do governo, o governo pode passar por um processo de impeachment também. Então, assim, precisa ter algum crime, né, de responsabilidade, né, algo do gênero assim. Então, não pode ser, né, queremos tirar, vamos tirar. Não, tá? Não pode ser assim. E se for, aí isso acarreta uma série de problemas para o país. E aí, o chefe de governo é o representante do governo, ou seja, aquele que está comandando o país por um período transitório, ou seja, ele vai tomar medidas internas para governar a nação. Já um chefe de Estado, ele é o representante do Estado brasileiro, do Brasil, no exterior. Então, nas discussões que ocorrem na política externa, na política internacional, ele é o chefe de Estado. Ele está representando o Estado. Então, por exemplo, quando ele vai adotar uma postura na política internacional, ele não pode pensar como se ele estivesse governando. Não, porque o governo dele dura 4 anos. O Estado brasileiro vai para além. Então, na política internacional, quando você é um chefe de Estado, você não pode pensar como se você estivesse governando. Você tem que pensar como o que vai ser melhor, o que é importante para o Estado brasileiro, tá? Então, no caso, um presidente da República em um regime presidencialista,
ele é um chefe de Estado e chefe de governo ao mesmo tempo. Beleza? Ou seja, ele toma as decisões para o governo e para o Estado brasileiro. E aí, ele, né, obviamente, ele não vai conseguir governar tudo. Então, ele recebe o apoio de auxiliares. Quem são os auxiliares? Ministros. Então, o ministro da Saúde, ministro da Justiça, da Defesa, da Educação, né, da Transporte e por aí vai. Então, ele nomeia, ele tem o poder de nomear auxiliares para ajudar a governar ele. E, dentro de um regime presidencialista, ele também é chefe das Forças Armadas. Tá? Então, dentro de um regime presidencialista, existe tudo isso que eu coloquei. Agora, em um regime parlamentarista, o poder ele é policêntrico. Como assim o poder ele é policêntrico? O poder ele não está concentrado nas mãos de um presidente. Por quê? O poder ele vai através do parlamento. Ou seja, tá? Não tem a figura de um presidente. A gente vai ver que vai ter a figura de um primeiro-ministro. Na Inglaterra, né, como a gente tem o exemplo sempre, que é mais fácil da gente ver, existe a rainha Elizabeth. A rainha Elizabeth, ela reina, mas ela não governa, tá? Ela reina, mas ela não governa. Quem governa, quem é chefe de governo, é o primeiro-ministro Boris Johnson, tá? Então, ele que é o chefe de governo. Em um regime parlamentarista, geralmente a gente vai ver que chefe de Estado é diferente de chefe de governo. Então, o primeiro-ministro, ele governa o país. Mas quem representa no exterior, geralmente não é ele. É o caso que a gente observa na França. Na França, o presidente da República é o Emmanuel Macron. Mas quem governa o país não é o Macron, é o primeiro-ministro, porque lá é um regime parlamentarista. O Macron, ele é o chefe de Estado. Então, o que a gente vai ver é, em regimes republicanos, onde se tem um presidente, se escolhe um presidente, mas a forma de governo é o parlamentarismo, tá? Quem vai comandar o país é o parlamento. Então, o parlamento comanda e ele vai tomar as decisões de governo. Mas quem vai representar é o presidente, tá? Então, assim, dentro de um regime republicano, esses dois aqui podem existir, tá? Uma república presidencialista com parlamentarismo, tá? Com o parlamento comandando. Isso pode existir. E aí, dentro disso tudo, vai ter o presidente, ele vai ser o chefe de Estado, mas o parlamento é quem vai tomar as decisões. Confuso, pessoal? Pouquinho, né? Mais ou menos um pouquinho confuso quando a gente vê que dá para ter um presidente e um parlamento ao mesmo tempo, primeiro-ministro ao mesmo tempo. Isso é um pouquinho confuso. Mas repara, o parlamento ele pode ser unicameral ou bicameral. Unicameral é só quando existe uma Câmara, a Câmara dos Senadores, a Câmara dos Deputados. Bicameral é quando existe duas, obviamente, que é o caso do Brasil. No Brasil, a gente tem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Os deputados federais, eles representam a gente, ou seja, o povo. Representa o povo. Já os senadores representam os estados. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, por aí vai. Repara que a gente, ao todo, no Brasil, tem 81 senadores. 81 senadores. 3 senadores por cada estado. 26 estados, mais uma unidade federativa, que é o Distrito Federal.
tá? Mais um Distrito Federal, perdão, que é Brasília. Então, a gente tem 81 senadores, 3 para cada um. É dividido de forma igualitária, porque não há diferença entre os estados. Então, os senadores, na teoria, têm o objetivo de representar os interesses dos estados brasileiros. Já os deputados são muito mais que senadores. Temos aí 513 deputados federais. 513 deputados federais. E aí cada estado tem um número diferente do outro. Por quê? Como os deputados representam nós, a população, tá? Quem são os senadores do Rio de Janeiro? Cara, eu não sei, para ser sincero. É o Flávio, tem o Romário ainda é, não sei se o Romário ainda é. Acho que o Romário ainda é senador. Romário ainda é senador. E tem o terceiro que eu não lembro agora. É o Flávio, Romário. E o terceiro eu não lembro. Não lembro o nome mesmo agora. Vou pesquisar aqui. Mas eu não lembro o nome, não. Deixa eu ver aqui qual é o nome. Harold de Oliveira. Isso mesmo. Romário, Harold de Oliveira e o Flávio. Tá? Então, o que a gente vai observar? A gente vai observar que os deputados são 513 deputados. E aí, cada estado tem um número específico. Por quê? Vai de acordo com o tamanho da sua população. Então, por exemplo, São Paulo tem a maior população do Brasil. Logo, o maior número de deputados entre os estados é o de São Paulo. Se não me engano, são 79 deputados, algo assim, né? E não lembro agora se é Roraima. Acho que é Roraima. Roraima tem pouquíssimos deputados, acho que na faixa de 7. Acho que o número mínimo de deputados é 7. Né? E por quê? Tem a menor população. Então, assim, é justamente isso. Você cria um número máximo e um número mínimo para todos serem representados. Vai de forma proporcional ao tamanho da população de cada estado. Por isso que pode mudar com o passar do tempo também. Tá? Então, a gente vê que é justamente isso. Pode ser bicameral. Quando é bicameral, ele está, né, tanto Câmara dos Deputados quanto a dos senadores. Dentro de um regime parlamentarista, dentro de um modelo parlamentarista, a gente vai observar que a participação cidadã ela é indireta. Como assim? A gente não escolhe quem vai governar efetivamente. Quem escolhe o primeiro-ministro é o parlamento, não somos nós. Então, o parlamento é quem escolhe o primeiro-ministro. Tá? E também tem a questão da instabilidade política. Por quê? No parlamentarismo, como é o parlamento que coloca o primeiro-ministro, é o parlamento que também pode tirar o primeiro-ministro. Não é igual ao processo de impeachment no presidencialismo, que o parlamento não pode tirar, o parlamento não pode tirar de qualquer maneira. No presidencialismo, para tirar o presidente, você precisa passar por um processo de impeachment, onde você tem que apontar algum crime que ele tenha cometido e provar. Já no parlamentarismo, ao qualquer sinal de instabilidade, o primeiro-ministro não conseguir mais dialogar com o parlamento pode tirar o primeiro-ministro. Geralmente não se tira, tá? Não se tira porque isso pode gerar uma série de problemas, mas pode se tirar se necessário. Beleza? Então, esses dois sistemas de governo são sistemas de governos existentes, tá? Dentro do republicanismo e da monarquia, tá? Então, eles podem existir nesses dois modelos. Logicamente, o presidencialismo não pode estar numa monarquia. Não é possível, não é capaz disso acontecer. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer?
a gente vai trabalhar com outra forma de governo, que é a anarquia, tá? Que, repara, beleza, né? A gente falou de monarquia, falou de república, agora a gente vai falar da forma de governo anárquica, que não é uma forma de governo usual, tá? Mas beleza, o que seria, pessoal, uma anarquia? Alguém consegue definir o que é anarquia? Eu lembro que tem um filme que todo mundo, quando é adolescente, gosta de assistir, né? Não sei porque eu não vejo... O filme é legalzinho, mas não vejo muita graça dele, não. É Uma Noite de Crime, não é isso? Alguém já assistiu esse filme? Nunca nem ouviu falar, né? Uma Noite de Crime tem um, tem o dois, e se não me engano tem o três. Tava para ser lançado o três, ou já foi lançado? Eu tô perdido no tempo. Tem o quatro já? Que isso? Não sabia que tinha o quatro já. Então tô impressionado. Enfim. Ah, tem o quatro então. A história do filme, ela se baseia... Eu não lembro agora o nome que eles dão pro dia. Dia do expurgo, não é isso ou não? O dia do expurgo. Então, tem o dia do expurgo. O que é esse dia do expurgo? É o dia onde o governo dos Estados Unidos libera para a população fazer, né, o que quiser, de certa forma, né? E aí é um dia que a anarquia impera. O que seria a anarquia, então? Na real, a anarquia, de certa forma, para eles, impera nos quatro, né? Para eles, a anarquia impera nos quatro. Mas, baseado nisso, o que seria anarquia, então? Alguém consegue me dizer? Ali, existe uma ordem, o povo governa. Mas aí, então, vamos lá. Nesse filme, é que tu não viu, né, Sena? Esse filme, pelo menos, acho que não botou que não viu. Então, você está colocando que o povo governa. Mas nesse filme, a imagem que eles passam de anarquia é uma ausência de governo, é uma ausência de ordem. O Lucas já chegou e colocou agora, inclusive, para a gente. Quando não existe governo para pôr ordem. Então, repara que a imagem que o filme passa em relação a uma ideia de anarquia é de que não existe governo, não existe poder e não existe ordem. Então, nesses dias do expurgo, nos dias do expurgo, nos filmes, né, nos quatro que já tem, a sociedade estadunidense é marcado por uma total desordem, por um total caos social e, obviamente, aquilo ali gera uma situação de violência extrema. O último que eu vi, não sei qual é o que tem uma política, uma mulher que ela é do mundo da política e que ela é opositora ao governo. Esse é um ou dois. E aí começam a perseguir a mulher e tal. Matam, inclusive, segurança dela. Não sei qual é esse. E eu acho que eu vi esse, né? Pelo menos eu estou contando a história aqui, é que eu me lembro. Se eu sou a favor de expurgo, não, gente, pelo amor de Deus. Totalmente contra a violência. Não tem como ser a favor daquela situação ali. Mas, enfim, até porque aquela situação ali que o filme mostra uma situação encontrada, pelo menos no filme, tá, pelo governo dos Estados Unidos, de exterminar minorias, né? De acabar com pessoas pobres. Então, ali, na realidade, é uma busca que os governos dos Estados Unidos têm para fazer aquilo ali, para acabar com a pobreza, para acabar com pessoas pobres, exterminar pessoas que eles consideram desagradáveis para a sociedade dos Estados Unidos. Então, esse expurgo que se coloca ali é para isso, tá? É justamente essa ideia. E aí, né, existe essa ideia de que a anarquia, então, é desordem, é caos social, e o filme retrata essa ideia, né? Sendo que, quando a gente vai falar, pessoal, em anarquia, o conceito de anarquia, de fato, se refere à ideia de ausência de governo.
Só que o que se coloca nisso é de que a ausência de governo não significa ausência de ordem, não significa ausência de poder. Esse é um ponto que a gente tem que ter noção, tá? E aí vocês vão ver o seguinte, mas Lucas, você acabou de botar ali que existe um poder, que eles são contra o poder e a opressão. Sim. Só que repara, quando eu coloco a ausência de governo e não significa ausência de poder e ordem, o que eu estou querendo colocar é algo próximo ao que o Lucas colocou, né? Foi o Lucas que colocou? Não, perdão, que o Senna colocou, que o povo governa. Só que quando o povo governa, é um autogoverno, é o poder do autogoverno. Então, dentro da ideia de anarquia, eles são contra o poder e contra a opressão, e eles entendem que tem que existir uma situação sem domínio político e autoridade, onde os indivíduos vão determinar as próprias ações em um contexto de uma liberdade sociopolítica. Então, eles são contra o governo, porque eles entendem, defendem a ideia de que os indivíduos têm que ter liberdade para determinar as suas próprias ações. Então, é o poder do autogoverno. É essa a ideia. E aí eles são contra qualquer tipo de poder para além desse, porque eles entendem que o poder que não é próprio do indivíduo é um poder que oprime. Então, eles são contra o poder ideológico, o poder político, o poder econômico, o poder social, o poder jurídico. Então, por exemplo, eles são contra qualquer tipo de religião que não dê liberdade para os indivíduos tomarem suas próprias decisões, que não acuem, né, os indivíduos, são contra partidos políticos, são contra a opressão econômica, opressão social, as diferenças existentes dentro da sociedade. Então, eles são contra qualquer tipo de opressão. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui de partido político. Por que eles são contra partidos políticos? Porque eles entendem que quando você segue um partido político, ou quando você está inserido em um partido político, você não toma as decisões por conta própria. Você toma as decisões de acordo com o que o seu partido político pensa. Então, por exemplo, um parlamentar, ele é de um partido político, né? Quando ele vai tomar as decisões dentro do parlamento, ele segue, por muitas vezes, a orientação do seu partido. O que o partido pensa em relação àquela questão ou não. Então, ele vota de acordo com isso. Segundo os anarquistas, o indivíduo ele não tem liberdade. Por quê? Para eles, isso é uma forma de opressão. Porque se o cara não votar de acordo com o partido, ele pode sofrer uma repressão, ele pode sofrer uma opressão e até mesmo ser expulso do partido. Então, ele defende a tese, os anarquistas defendem a tese de ser contra qualquer tipo de opressão. Eles buscam uma sociedade marcada por uma situação de uma completa liberdade sociopolítica. Aí é que está a grande questão. Como atingir isso? Como fazer isso? Existem duas formas para os anarquistas: a ideia da ação direta e a ideia da ação pedagógica. Tá? Esse ponto é importante porque muitas pessoas entendem a ideia de que o anarquismo, né, ele preza e defende a desordem, defende o caos, defende a violência. Quando, na realidade, existem duas formas de se buscar, né, pelos anarquistas, o objetivo esperado por eles. Tá? A ação direta é uma ação mais ligada, mais voltada para um ideal revolucionário, de fazer uma revolução de fato. Já a ação pedagógica, mais voltada, como já está no nome, a uma ideia de uma pedagogia, ou seja, de ensinar, de trazer para próximo dos ideais através de uma educação, de uma atividade
de educação. Eu vou pegar um exemplo aqui muito histórico para vocês. No início do século passado, né, nas primeiras décadas, 1910, 1920, a gente vai observar que surgiu e cresceu aqui no Brasil um movimento anarquista muito forte dentro das indústrias, dentro das fábricas. E naquela época, a principal forma que eles encontravam de atingir os objetivos deles não era fazendo revoluções, mas, por exemplo, escrevendo poesias, escrevendo textos, escrevendo jornais, músicas, para fazer com que os trabalhadores se aproximassem disso. Eu lembro que quando eu estudei sobre o anarquismo no Brasil, no início do século XX, eu li alguns textos anarquistas e um texto, eu lembro muito claramente que ele falava sobre, ele contava a história de uma mãe, de uma família, no caso, né? E nessa família, o homem da casa, né, o pai, né, da casa, é ele quem dava o sustento, né? Por isso que ele era o homem da casa. Ele quem dava o sustento de toda a família. E a mãe cuidava só dos filhos. E aí ele trabalhava numa fábrica, sendo que ele tinha péssimas condições de trabalho, péssimos salários, e ele resolveu fazer uma greve para buscar melhores condições. E naquela época, isso realmente era verdade, naquela época, greve era coisa de polícia. Então, se ocorresse greves, a polícia vinha e reprimia aquela manifestação. E por conta daquela greve, na história, obviamente, né, o cara tinha sido preso. Ou seja, a família estava sem se alimentar, estava sem sustento da casa, que era o pai. E aí, a mãe, né, vendo que os filhos estavam morrendo de fome, tentou de várias maneiras conseguir dinheiro, não conseguia trabalhar porque já era uma pessoa mais velha, então não aceitavam de forma alguma, até o momento que ela encontrou uma solução, segundo a história anarquista. E a solução foi de acabar com o sofrimento dos filhos. Numa bela noite, né, conseguiu um pão velho, alimentou os filhos, e aí quando alimentou os filhos dormiram tal, e ela resolveu acabar com o sofrimento e botou o travesseiro, né, sufocou os filhos. Essa é a história que contava. E aí num desespero, segundo a história, né, ela encontrou essa maneira, né, porque ela não aguentava mais ver os filhos sofrendo daquilo ali. E depois que ela acabou, né, com o sofrimento dos filhos, né, quando ela estava acabando o sofrimento do segundo filho, ela ia tomar o mesmo rumo, né? Isso desespero pela situação na história. Sendo que, na história, não conta como, mas a polícia chega na hora que ela tinha acabado, né, de sufocar o segundo filho e ela ia se matar. E aí a polícia chega, e quando a polícia chega, né, ela não dá tempo dela se matar, obviamente, a polícia passa a acusá-la de assassinato dos dois filhos. E leva ela para julgamento, e aí quando leva ela para julgamento, ela, durante o julgamento na história, ela chega, começam a acusá-la de assassina, e no fim, a história termina o seguinte, ela falando que, na realidade, ela, de fato, tinha até matado os filhos dela. Mas a grande culpa dela ter matado os filhos dela não era dela, efetivamente, porque os filhos dela já vinham morrendo dia após dia, porque o Estado, segundo a história, não dava comida, não dava condições de eles conseguirem se alimentar, de conseguirem o básico. Então, assim, a única coisa que ela fez, segundo a história, foi ter terminado com o sofrimento que os filhos já vinham passando dia após dia, porque os filhos não conseguiam se alimentar e não conseguiam nada na vida, não conseguiriam nada na vida. Aí eles não conseguiriam sair daquela situação. Então ela resolveu acabar com o sofrimento dela e dos filhos, né? Só que não teve tempo para isso. Moral da história. A história vinha contando de que o grande culpado do sofrimento da população era o Estado. O Estado era opressor. Logo, quando eles contassem essa história, o que eles queriam fazer é com que a população entendesse que a única forma de liberdade e conseguir
um pleno desenvolvimento em suas vidas era a população se autogovernar. Então, aquela história era uma história que tinha como objetivo fazer uma propaganda para as pessoas se aproximarem do anarquismo, entender que dentro do anarquismo elas se autogovernariam e não precisariam passar por essa situação de opressão. Por que eu coloquei essa história aqui para vocês? Para mostrar que essa maneira que as pessoas defendem de que dentro do movimento só existe violência, isso não é verdade. Ao longo da história, assim como qualquer outro movimento, existem formas diferentes de se atingir o seu objetivo. E o anarquismo tem basicamente essa ideia. O anarquismo, ele não é uma ideologia forte, não é uma forma de governo usual. Basicamente, a gente nunca vê, a gente teve pouquíssimas experiências ao longo da história. E isso ocorre muito por conta das perseguições que ocorreram no Brasil, né, durante muito tempo, e de que também eles são contra o marxismo. Marxistas e anarquistas não se dão bem, tá? Porque eles se opõem a algumas coisas. Todos eles buscam o mesmo objetivo, que seria uma sociedade sem classe, que seria a ideia do comunismo, né? Todos chegando ao mesmo objetivo. Porém, os anarquistas não concordam com a participação dos partidos políticos nesse processo, coisa que os marxistas concordam. Então, assim, eles discordam dos meios de se chegar, mas nos fins, no fim de cada um deles, é algo muito próximo um dos outros. O grande problema é que, tá, o anarquismo é considerado uma ideologia muito utópica, né? Ou seja, basicamente um sonho. As pessoas defendem a ideia de que basicamente é impossível do anarquismo acontecer. E por que, que é impossível para algumas pessoas? Porque para a existência de locais com uma forma de governo anárquica, né, tem que existir uma mentalidade de toda a sociedade para seguir aquela ideia. Então, todo mundo tem que ter noção da sua função na sociedade, todo mundo tem que se desprender dos egoísmos, dessas coisas como um todo, para buscar mais próximo de uma sociedade perfeita, né, baseado na ideologia da anarquia. Então, assim, precisaria de uma mentalidade muito grande da sociedade, né, de todas as pessoas compreenderem os ideais anarquistas, deixar de lado essas questões do mundo como a gente vive hoje. Então, há muitas críticas, né, porque se coloca que o anarquismo é uma ideologia utópica. Tá? E um outro ponto, o ponto final da gente falar hoje, é a questão da anarquia hoje, a deturpação desse conceito. Muitas pessoas consideram que anarquia é desordem, que anarquia é violência, que é justamente isso. Quando, na realidade, a história da anarquia, do anarquismo, ela é muito mais ampla que isso. Tem essa vertente, mas nem todo mundo que é anarquista concorda com esta vertente. Tá? Então, tem esses aspectos. E o grande ponto é que, dentro da anarquia, não existe liderança. Tá? Não existe alguém que lidera os anarquistas. E por que eu estou colocando isso? Há um tempo atrás, no caso, né, houve uma entrevista em alguns meios de comunicação em que os meios de comunicação falavam que estavam entrevistando o líder dos anarquistas. E aí isso gerou uma certa perplexidade. Por quê? Os anarquistas não têm liderança. Porque se tem uma liderança, significa que alguém comanda o resto. E eles são contra a forma de opressão. Entendeu? Então, assim, eles entendem que um líder não pode existir, que é sempre decisões por conta própria. Lucas, então como que se toma as decisões dentro de uma forma de governo anárquica? Através da votação da escolha do povo, né? Então, em regimes de autogestão, tá? Então, assim, se toma decisões dessa maneira. Não existe uma pessoa específica para tomar, mas o conjunto das pessoas que envolvem uma comunidade anárquica que toma essas decisões. Beleza, pessoal? Deu para entender alguma dúvida, algum questionamento em relação a isso ou não?
Então, eu não sei se um governo assim vai funcionar, né? Eu não consigo nem dizer porque, no momento, é algo fora da nossa realidade e eu não consigo imaginar como em uma população com o tamanho do Brasil isso seria aplicado. Eu, particularmente, não consigo imaginar, sendo bem sincero. É possível da gente imaginar em comunidades menores. Em comunidades menores é fácil de fazer isso. Agora, no âmbito maior, isso é um pouquinho mais complicado. Então, assim, eu não consigo imaginar se funcionaria ou não. Então, não sei também, Juliana. O que eu acho que é o seguinte, para funcionar, teria que ser algo que a galera tivesse uma mentalidade muito grande de entender que quando eu tomo decisões, essas decisões não me afetam apenas. E aquela ideia de que a minha liberdade termina onde a sua começa. Então, assim, as pessoas teriam que ter muita noção disso, de entender que não vivem sozinhas, isoladas, de que uma depende da outra e assim sucessivamente. Então, assim, exigiria uma mentalidade muito grande. Exigiria uma mentalidade muito grande. Se vocês quiserem um exemplo, não é anárquico o exemplo, tá? Mas tem um filme que é muito legal, tem um filme que é muito interessante, é muito bom mesmo, e que ele trabalha mais ou menos com isso, não só com isso, mas a gente consegue levar ele para várias outras questões, que é a ideia do ensaio sobre a cegueira. Gente, quem quiser, assiste o filme. Mas primeiro eu recomendo a ler o livro. Ensaio sobre a cegueira, do José Saramago. É um livro maravilhoso, é um livro brilhante. Cara, que filme, assim, é um dos meus livros preferidos. Julie, é ótimo, assim. É muito bom. E o filme, ele foi feito por um diretor brasileiro, Fernando Meirelles, e na estreia do filme, né, no pré-lançamento do filme, o Meirelles convidou o Saramago, e assim, o Saramago chorou vendo o filme. Ele falou, assim, pro cara que escreveu o livro, falar que o filme não perdia nada, que o filme é muito bom. E mostra justamente uma situação de quando há uma cegueira coletiva, e aí os cegos eles são obrigados a se autogovernarem, a se auto-organizarem. Né? Então, é muito bom. Recomendo que assistam. Não tem no YouTube, mas vocês conseguem encontrar na internet com uma maior facilidade. Assim, muito bom. O filme é muito bom. Ensaio sobre cegueira é maravilhoso. Então, assim, essa é a minha dica cultural para a gente encerrar a aula de hoje. Valeu, pessoal. Essa ideia do anarquismo vocês conseguem imaginar um pouquinho baseado nesse filme. Valeu? É muito bom mesmo. Enfim, pessoal, por hoje é só. Vou fazer o tutorialzinho para vocês. Vou colocar o documento do podcast lá também, tá? Também vou colocar lá para vocês. E esse material também já está lá na pasta do Google Drive. Depois eu mando para vocês de novo a pasta. E é isso. Valeu, pessoal. Tá? Não, minha gente que vai ajudar muito. Beijo e abraço para todo mundo. Uma boa semana. Um bom fim de semana, já que a gente não vai mais se ver. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau, gente.